que a Bíblia diz sobre a guerra? Deus permite a guerra, porém não é o que ele planejou desde o princípio. Um dos significados do nome Deus é o Senhor dos Exércitos. O Antigo Testamento praticamente descreve um cenário de guerra. Guerrear significa provocar problemas, confusão, agressão contra alguém ou contra um povo, ou ao longo dos anos. A humanidade vem vivenciando vários tipos de guerra, seja ela de grande magnitude, como as guerras mundial, ou de menor dimensão, como as guerras frias, civis e militar e etc. Guerra na Bíblia. A Bíblia relata diversas histórias de guerra, e em muitas delas havia interesse de estabelecer a justiça ou o direito de defesa de determinado povo. Outras vezes tratava-se de interesse ambicioso de usar a força para opressão, castigar ou dominação. No caso de Israel, Deus chamou o povo à guerra várias vezes, lutando com ele por causa da corrupção e degradação moral do povo inimigo. Deuteronômio capítulo 1, verso 30. Israel está localizado numa região geopolítica de grande interesse estrangeiro e que tornava suscetível a números tentativas de dominação externa. Em alguma situação, Deus permite que o povo de Israel fosse derrotado na guerra devido à sua desobediência e rebeldia. Muitas guerras do Antigo Testamento eram uma forma de Deus trazer castigo sobre o povo. Por outro lado, na maioria das vezes, a guerra é a consequência do egoísmo, avareza, fome de poder do homem, resultado na miséria daqueles que estão envolvidos direto e indiretamente. Muitos acontecimentos são cometidos na guerra, mesmo quando a causa é justa. Origem das guerras. As guerras procedem dos desígnios, desejo ou ambições do interior humano. Jesus mesmo disse, e do coração que procede os males que corrompe um homem. Marcos capítulo 7, verso 21 ao 22. O apóstolo Tiago sinaliza também sobre esse procedimento. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de você? Tiago capítulo 4, verso 1. A maldade do coração humano ambiciona, promove ações compatíveis e não pacíficas. Esse impacto mal está sempre provocando guerras. Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração trama planos perversos e estão sempre provocando guerra. Salmo 141. Em toda história vemos que a ausência por poder, opressão e domínio estão na carne. Da origem de muitos conflitos, muitas estratégias que sejam justas ou injustas, causa impasses, desacordos que só são resolvidos pelo uso da força. Tipo de guerra. Ao longo dos tempos, muito tem assistido a vários tipos de guerra, tais como guerra entre povos ou países, onde os governos desejam aumentar os seus territórios, conquistar e dominar para ampliação econômica, tecnológica, religiosa ou comercial. Na igreja, quando as diversões, partidarismo, diferentes interpretações e opiniões provocam disputa e conflitos entre irmãos. No trabalho, quando o egoísmo e a ganância, ambição por promoção, status, etc., fala mais alto que a ética, o espírito de equipe. Na família, quando seus membros não entendem o seu papel e combatem, às vezes, de amar
e respeitar. E comenta esse grande erro. Guerra espiritual, quando lutamos contra nossa carne, o mundo, o diabo. Resposta bíblica contra a guerra. A paz de Cristo é a solução contra as guerras do mundo. Em oposição a todo tipo de violência, destruição, morte, a Bíblia nos aconselha o caminho de paz. Somos orientados a ter paz com todos os homens, num que depende de nós. Romanos 12, 18. Deus dará o fim às guerras. Essa é a esperança futura que temos. Deus porá o fim de toda contenda no mundo. Israel, pela fé, esperamos um novo tempo em que não haverá mais morte nem dor. Apocalipse 21, 4. As Escrituras afirmam que somente Deus pode pôr fim às guerras no mundo inteiro. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, porém de lutar. Saiba que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, 9 ao 11. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Eclesiastes 9, 18. Atuação dos pacificadores. Jesus chama de pacificadores, de felizes, aqueles que são promotores de paz. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago 3, 18. Não ter medo. Também somos aconselhados a ter coragem quando ouvimos sobre rumores de guerra. Não desanime, nem tenham medo. Quando ouvir os rumores na terra, um rumor chega este ano, outro no próximo, rumor de violência na terra, de governantes contra governantes. Jeremias 51, 46. Não fazer justiça com as próprias mãos. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas dê lugar à ira de Deus, pois está escrito: a minha pertence a vingança, ou a que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Vencer o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 21. Sinal da aproximação do fim dos tempos. Jesus advertiu-nos sobre as guerras e rumores de guerra. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 6. Buscar e orar pela paz. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Salmo 34, 14. Mas eu lhe digo amém, os seus inimigos, e ore por eles que os perseguem. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e ore por eles que o perseguem. Mateus 5, 44. Por causa da maldade humana, a guerra é um problema real de nosso mundo. As forças militares de um país podem ser usadas para o bem, para proteger as pessoas, a garantir a paz, ou para o mal, para oprimir e destruir. Jesus avisou que no fim dos tempos muitas nações se levantariam contra outras. Mateus 24, 6 ao 7. Devemos promover a paz, mas também precisamos estar conscientes que sempre haverá conflito onde o pecado arruína.
Ore e haja em favor da paz. A guerra é resultado da cobiça, inveja, prazeres que militam dentro de cada um, levando um homem a buscar a satisfazer os seus desejos. Por isso é muito importante prestar atenção aos alarmes que a circunstância nos traz, quais são as nossas reações. Buscar ser mais parecido com Jesus Cristo. Trabalhamos pela sua causa com armas que ele nos deu, a fé, esperança e amor. Ore para que o reino de Deus venha e seja implantado nos corações dos governantes e das nações com justiça e paz. Amém. Que Deus abençoe a todos.